Caso Americanas, a CVM incluiu Jorge Paulo Lema, Sicupira e Teles nas investigações sobre a crise vivida pela empresa. Natural que seja assim, importante que seja assim. Admiro demais o Jorge Paulo Lema e os seus sócios. Admiro demais a história construída por eles, do ponto de vista empresarial. Inclusive também o trabalho social que eles desenvolvem com suas fundações. Agora, eu acho que ainda precisa ser muito apurado nesse caso das Americanas. Ah, Clóvis, você não acha que eles são fraudadores, que eles são bandidos? Não, eu seria leviano, eu seria um idiota se abrisse a boca para dizer isso. Aliás, eu tenho visto muitos abrindo a boca para dizer isso. São idiotas. Nós não podemos acusar ninguém sem antes apurar com mais detalhes as coisas. Ah, Clóvis, você acha que eles não sabiam do que estava acontecendo? Eu acho que essa é uma possibilidade. Ah, Clóvis, você é inocente. Não, eu apenas tenho 31 anos trabalhando com empresas, vivendo o ambiente empresarial por dentro. Então eu sei o que eu estou falando. Ah, você não tem essa experiência, por isso você fala bobagem. Simples assim, simples assim. Veja, quando você é dono de um conglomerado de empresas, você não sabe de tudo o que acontece dentro da sua empresa. Existem algumas palavras que você que talvez não tenha uma carreira empresarial tenha muita dificuldade de entender. Mas vamos lá, vou tentar ser breve, sucinto. Existem algumas palavras que justificam a organização de uma empresa. Existe cultura empresarial, uma cultura que dá um norte do que se pode e do que não se pode fazer. Cultura empresarial, isso é muito importante. Empresas que têm cultura empresarial. Além disso, quanto mais a empresa cresce, novas empresas surgem, você se transforma numa holding com vários negócios no mundo inteiro. Raciocínio, viu? Importante. Negócios no mundo inteiro, mais e mais você se distancia do chão de fábrica, dos negócios. E como é que se dá o modus controle disso? Como é que se dá o modus controle disso? Você descentraliza e você delega. Coisas diferentes. O que é a descentralização? A descentralização é você estruturar os negócios em diversos níveis. Descentralização requer planejamento. Toda descentralização requer planejamento. Existe a delegação. Você delega a alguém o comando sobre algo. A delegação tem que ser feita com responsabilidade. Descentralização planejada, delegação com responsabilidade. Tudo isso é costurado com base na confiança. Confiança não é prova de 100 metros. Confiança é maratona, longa distância, é processo. O tempo ajuda no processo de amadurecimento da confiança. Dito tudo isso, quando você vai se afastando do chão de fábrica, você descentraliza, você delega, você confia. E aí existem mecanismos de controle, mas aí residem também problemas. Porque você está distante e você confia. O que é algo que pode ser uma camada de proteção? As auditorias. As auditorias, todos os anos, vão para dentro das empresas e fazem um check do que está acontecendo. Se identificar algo errado, a auditoria tem a obrigação de apontar as notas explicativas, existem para isso, para configuração dos pontos que a auditoria entende que estão com não conformidades. Essa é a expressão, não conformidades. E isso é passado para a presidência da empresa. Este presidente tem que passar isso para o conselho de administração.
Cada empresa de grande porte tem um conselho de administração. E aí, se isso chega ao conselho, cabe ao conselho analisar e tomar uma decisão em relação àquele problema apontado pela auditoria. O que temos até aqui? Temos auditorias que não apresentaram o problema das americanas. A PricewaterhouseCoopers, a maior empresa de auditoria dos Estados Unidos, a maior empresa de auditoria do mundo. Eles falharam. Olha, eu convivi com processos de auditoria da Price durante muitos anos. Eu lhes diria o seguinte, que valores relativamente pequenos são percebidos pelas auditorias da Price. Estou falando de qualquer coisa acima de 10 milhões. Já é percebido pelas equipes da Price. Então, como é que inconsistências de 20 bilhões não foram vistos? Não foram percebidas? Não sei, eu não tenho a resposta. Há de se fazer essa pergunta a quem de direito, que é a PricewaterhouseCoopers. É o presidente da Price que tem que responder essa pergunta e não Clóvis. É ele que tem que dizer por que é que a Price não viu essas inconsistências. E se viu, por que fez de conta que não viu? Cabe ao presidente da Price no Brasil dar essa resposta. Precisa ser cobrado. Sim, precisa ser cobrado. Pelos canais competentes. Ou seja, o grupo de minoritários, os acionistas minoritários, né? Existe um movimento dos acionistas minoritários que estão querendo processar a Price. Acho perfeito. Tem que ir à justiça, processar e responsabilizar a Price. Porque para que serve uma auditoria? Se não para proteger uma empresa, o seu conselho, os seus acionistas, mantenedores e os acionistas minoritários. Em tese, é para isso. E se a auditoria não faz isso, tem algo errado. Tem algo errado. Então é preciso, via da justiça, inquirir a Price para que ela se manifeste. Ela não pode ficar em silêncio. Agora, ela não vai ficar dando entrevista, provavelmente. Não é o jornal o meio de tratar do assunto, entendeu? Mas eu acho que tem o caminho aí da justiça, sim, para bater na porta da Price, né? A CVM disse que está atenta ao assunto, criou uma força-tarefa para apurar essa situação das americanas, está investigando também a conduta dos acionistas de referência da empresa, o Jorge Paulo Lema, o Beto Sicupira e o Marcel Teles. Ao lado dos administradores da empresa, eles são alvo de um processo que investiga os passos adotados após o anúncio das inconsistências contábeis. Os acionistas hoje de referência, Lema, Sicupira e Teles, disseram que não sabiam de nada. Essa possibilidade existe. Mas se eles não sabiam de nada, o antigo presidente é o autor desta problemática que saiu da empresa, não o Sérgio Rial, o antigo, que ficou lá por quase 2 décadas. Então essa pessoa precisa ser responsabilizada. Então ainda temos que dar tempo ao tempo. Os medíocres sempre querem bater nos grandes. Isso é típico da mediocridade. Acha que chegou a minha vez. Não faça isso. Isso é coisa de gente besta. Então, ao invés de ficar dizendo besteira, seja inteligente. Dê tempo ao tempo para que as coisas comecem a aparecer. Ainda há muitas estranhezas. Conversava com um conhecido meu de São Paulo, investidor já há 30 anos de bolsa, e que me disse, eu perguntando a ele, o que você está achando dessa situação das americanas? Ele disse, muito estranho. E eu concordei, realmente tem muita coisa estranha
muita coisa que a gente ainda não sabe, muita coisa ainda inconsistente e que precisa o tempo, que é sempre o Senhor da razão, maturar, porque algumas coisas só serão reveladas com o devido tempo. Aos precipitados de plantão, recomendo a cautela, o cuidado com o veneno, com a língua, para não morder e morrer, viu? Porque tem gente que é tão venenosa que se morder a língua morre. Então, ao invés de querer agredir os grandes, tenha calma. Eu fico sempre com a outra visão. Os grandes eu os admiro. Eu os admiro. Eu acho que a pessoa que chega num patamar elevado deve ser motivo de exemplo, de referência. Assim é nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é que é diferente, porque aqui a mediocridade impera. A bestialidade impera. Mas nos Estados Unidos não, todo mundo vira filme, vira tema de filme. Né? Essa semana eu estava vendo a história de Walt Disney. Então, essas pessoas que se destacam lá viram filmes, livros, são reverenciados. Aqui não. Aqui o pessoal quer descer a madeira. Por quê? Porque é um pobre coitado. Geralmente quem critica é um pobre coitado, que não conseguiu nada na vida. Aí ele fica frustrado com as suas próprias debilidades, deficiências e frustrações. Aí ele vive da crítica, critica o grande. Né? O grande para ele acha que ele tem que encarnar o Davi, jogar pedra no Golias. Lamentável, mas eu prefiro até aqui ficar com essa postura de dar tempo ao tempo, deixar que o tempo nos revele coisas que hoje nós não sabemos, definitivamente não sabemos. Como disse esse meu conhecido lá de São Paulo, muito estranho. Tudo muito estranho. Quer ver uma coisa super estranha? A escolha do Sérgio Rial para ser presidente das lojas americanas. Das americanas. Muito estranho. Não faz parte da cultura do grupo contratar uma pessoa de fora para ser presidente da empresa. Essa não é a cultura deles. Muito estranho. Mas o Sérgio Rial é isso, é aquilo, foi presidente do Santander. Não interessa. Não faz parte do DNA do grupo contratar ninguém para assumir diretoria, gerência, presidência. Não é o DNA do trio. Muito estranha a contratação do Sérgio Rial. Então, esse case de Americanas ainda é muito estranho e a gente precisa deixar o tempo revelar mais coisas, que como nós não estamos lá dentro, nós sabemos de muito pouco. Sabemos algumas coisas que saem pela mídia, mas que também não significam que sejam realidade. Importante as investigações, importante os processos, parabéns aos acionistas aí minoritários que estão se organizando para processar a PricewaterhouseCoopers, para processar as americanas também, sim, tem que processar as americanas, né? E a CVM que precisa fazer investigações céleres, rápidas, não pode ficar ad eterno investigando, tipo CAD, Anatel, procrastinando, porque é a cultura desses órgãos, né? Não pode ser assim. Então, é preciso apurar os fatos o quanto antes, é preciso perguntar, fazer as perguntas certas, a quem de direito, ter respostas formais, objetivas, para começar a se construir de fato um juízo de valor e de responsabilização. Sim, é preciso responsabilizar. Porque senão, para que serve uma auditoria, pelo amor de Deus, se a gente não pode mais confiar nelas? Né? Para que é que serve isso? É preciso estar de olho nisso. Vamos acompanhando. De vez em quando eu vou estar falando alguma coisa, mas sempre nesse intuito de trazer algo novo, de não me antecipar em juízos, porque eu faço isso e entendo que isso é o mais prudente, é o mais correto. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.